iniciamos agora a resolução do Enem 2021, a prova de Ciências da Natureza. Eu estarei corrigindo as questões de Biologia do caderno amarelo. E a primeira questão que a gente encontra da Biologia é a questão 91, que diz aqui pra gente, olha, a deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Veja bem, cromossomo 10 não é um cromossomo sexual, portanto, trata-se de um gene com herança autossômica, certo? Então, os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Essa é uma doença hereditária de caráter bom. A gente já sabe que é autossômico porque está num cromossomo autossômico. E o enunciado diz pra gente: pais que são portadores da doença, mas não sabem que tem a doença, ou seja, se eles têm informação genética da doença, mas não manifestam, significa que eles são heterozigotos e que o alelo que causa a doença é recessivo. E a gente pode comprovar, que quando ambos os progenitores são portadores, tem uma chance em 4 do bebê nascer com a doença, ao fazer o quadro de Punnett. Então fica azão e azinho de um pai, com azão, azinho da mãe aqui, fica azão, 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 azinho, azão, azinho, 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 ou seja, uma chance em 4 chances de nascer um bebê com a doença. Portanto, esse exercício aqui, tranquilinho, bem básico de genética, a resposta é a letra A, um exercício de dificuldade fácil. Agora vamos para a questão 95. Aqui é necessário que a gente leia o texto e ele diz para a gente, estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. Então aqui falando aí de eventos há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, quando a gente ainda tinha preguiças gigantes. Aí a pergunta, o evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução. Então, ele diz pra gente que a flora diminuiu com a extinção das preguiças gigantes, que comiam frutos e sementes. Portanto, o que isso tem a ver com planta? Quando a gente fala de um mamífero comendo frutos e sementes, qual é a relação que isso tem com angiospermas? É a dispersão dessas sementes, A semente sobrevive ao trato digestório do animal, que ao fazer o cocôzinho, ao defecar longe de onde ele comeu aquele fruto ou aquela semente, vai estar, então, possibilitando a germinação dessa semente em outro local e, portanto, contribuindo para a dispersão da espécie. Dessa forma, o que responde corretamente aqui pra gente seria de fator, letra C, de fatores de disseminação das sementes. Então, quando a gente perde a preguiça gigante, a gente perde fatores de disseminação das sementes, prejudicando aí, a sobrevivência e a reprodução das plantas do Pantanal de antigamente. A questão 97 é mais uma questão basiquinha de botânica que a gente encontra nessa prova, logo depois da 95 que a gente acabou de ver. Então, nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização, uma dupla fecundação, que resulta num tecido triploide. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido D. Mas bem, quando a gente fala de angiosperma, uma característica que difere as angiospermas das gimnospermas é a dupla fecundação. Sendo essa dupla fecundação, a primeira da oosfera lá, que vai fazer o zigotinho, que vai virar um embrião, e a segunda vai ser a fusão de um núcleo espermático com 2 núcleos polares, resultando assim no endosperma triploide. E o endosperma vai originar aí o tecido de reserva da semente, a parte nutritiva da semente, que, portanto, permite a viabilidade do desenvolvimento do embrião que está lá na semente, até que ele germine e cresça o suficiente para que ele possa fazer seu próprio nutriente através da fotossíntese, até ter as primeiras folhas verdes. Então, o endosperma sustenta todo esse desenvolvimento embrionário até que a plantinha jovem se consolide. Então, a gente tem que o que diz a respeito disso aqui nas alternativas é a letra B, reserva para o embrião.
Mais uma questão tranquilinha de botânica no Enem. A questão 100 traz pra gente um texto que é necessário ler para conseguir entender a pergunta. Então vamos lá. Entre 2014 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram grande epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola, que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade, enfermos que vão a óbito, pode chegar a 90%. Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar a febre hemorrágica, o vírus da dengue, que embora tenha período de incubação menor, até 10 dias, apresenta taxa de letalidade abaixo de 1%. Segundo as informações do texto e aplicando princípios de evolução biológica às relações do tipo patógeno-hospedeiro, qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? Bom, aqui a gente está falando do que nós chamamos de coevolução, que é quando duas linhagens de espécies distintas causam pressões seletivas uma na outra e, portanto, evoluem juntas, se adaptando a uma outra. E isso acontece na relação de um parasita com um hospedeiro. Por quê? Quando um parasita consegue infectar melhor um hospedeiro, significa que ele vai conseguir sobreviver mais e se reproduzir mais, e isso é selecionado. Porém, isso gera uma pressão seletiva de estar sendo parasitado sobre os hospedeiros. E dessa forma, aqueles hospedeiros que forem mais resistentes a esse parasita sobreviverão mais, portanto, se reproduzirão mais e passarão mais esses genes adiante, serão selecionados. Dessa forma, os hospedeiros se tornam mais resistentes e, portanto, isso cria uma contrapressão evolutiva nos parasitas. E aí, dentre aqueles parasitas, os que forem capazes, os que forem melhores em infectar os hospedeiros que já são mais resistentes, serão selecionados e assim por diante. Então percebam que um hospedeiro e um parasita estão o tempo todo causando pressões seletivas um no outro e se adaptando um ao outro, né? Reciprocamente. E do ponto de vista do parasita, para ele não é interessante causar uma alta letalidade no seu hospedeiro. Por quê? Porque se o hospedeiro morre muito rapidamente, isso significa que é menos tempo de sobrevivência para o vírus, que depende do hospedeiro, né? Para o vírus, aqui no caso é vírus, né? Mas para o parasita, que depende do seu hospedeiro para se reproduzir. E, portanto, se ele sobrevive menos, ele se reproduz menos e passa menos aqueles genes adiante. Dessa forma, uma linhagem de parasita bem sucedida evolutivamente, que coevolui há muito tempo com o seu hospedeiro, é um parasita que causa baixa letalidade naquele hospedeiro. Dessa forma, garantindo a sua própria sobrevivência e reprodução por mais tempo. Portanto, o Ebola, que é um vírus altamente letal, acaba tendo sua reprodução prejudicada e a sua seleção prejudicada, porque a maior parte, aí 90% dos seus hospedeiros morrem, portanto também o vírus acaba sendo, não vai conseguir, o organismo está vivo, não vai produzir novos vírus, né? Então o vírus morre junto, morre entre aspas, né? Junto também. Em contrapartida, o vírus da dengue, muita gente tem dengue e às vezes nem sabe que teve dengue, ou seja, aquele vírus foi bem sucedido em infectar aquela pessoa, se reproduziu um monte naquela pessoa, o mosquito foi lá, pegou aquela pessoa, picou a pessoa, contraiu o vírus da dengue e está espalhando para outras pessoas, né? Então, quanto menor a letalidade do parasita, maior a facilidade que esse parasita vai se reproduzir e, portanto, ser selecionado e assim ir coevoluindo junto com o seu hospedeiro. O que melhor sintetiza isso tudo que eu falei agora é a letra E, que diz aqui pra gente, ó. Então, quem que infecta os seres humanos há mais tempo? A dengue, cuja baixa letalidade indica a maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo da coevolução patógeno-hospedeiro. Então, essa é uma questão que eu consideraria um pouco mais complexa, porque a gente precisaria parar para pensar em evolução, parar para pensar no que é bom ou ruim para um parasita, para um hospedeiro, exige uma maior interpretação. Até então, a questão mais complexa que a gente já viu, que a gente viu aqui juntos na prova do Enem desse ano. A questão 102 traz pra gente um texto que fala sobre a estaquia. Então, plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual partes de um espécime são colocadas no solo para produzir novas gerações.
Na floricultura é comum utilizar o caule das roseiras para estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule. A utilização de auxinas no método de estaquia das roseiras contribui para, então vamos lá, vamos entender o que o enunciado está falando. Ele está descrevendo para a gente a estaquia. Então vamos imaginar aqui uma roseira com as rosinhas aqui, né? E aí nessa roseira a gente vem aqui, corta um raminho da roseira e pega esse raminho e transfere ele para um novo solo. Coloca o raminho aqui. Só que para esse raminho aqui crescer e sobreviver, ele vai precisar fazer o quê? Aqui a gente cortou um pedaço do caule, então vai ter que nascer raiz a partir desse pedaço de caule, né? E aí, o que o enunciado fala que é feito antes de colocar o raminho aqui, de fazer a estaquia, né? Ele diz pra gente que será aplicado auxina na base do caule. E a gente precisa lembrar para que serve a auxina. A auxina é um fito-hormônio que promove crescimento do caule por alongamento celular, gerando fototropismo positivo, geotropismo negativo e inibição das gemas laterais, portanto promovendo dominância apical. Enquanto que na raiz, a auxina vai gerar geotropismo positivo, fototropismo negativo e desenvolvimento do sistema radicular. Então vai fazer as raízes ramificarem mais. Portanto, é essa a função da auxina na estaquia, promover a formação dessa raiz aqui para que a mudinha que você está colocando ali consiga se fixar, o raminho que você está colocando ali consiga se fixar no solo e absorver os nutrientes e a água que está lá, promovendo sua sobrevivência. Então, floração da planta, letra A, não tem nada a ver, né? Não precisa florescer nada durante a estaquia. Não é esse o intuito. Produção de gema lateral também não tem nada a ver, até porque a auxina inibe as gemas laterais. Formação de folhas maiores também não tem nada a ver com estaquia. Produção de compostos energéticos? Não, quem vai fazer composto energético é a folha durante a fotossíntese. Então, o que a auxina tem a ver aqui? Tem a ver com a formação das raízes adventícias, permitindo assim a viabilidade, a sobrevivência da mudinha que foi plantada através de estaquia. A questão 110 exige novamente a leitura do texto para que a gente consiga responder a pergunta. Então, vamos lá. A curcumina, uma das substâncias que confere a cor alaranjada ao açafrão, pode auxiliar no combate à dengue quando adicionada à água de criadouros do mosquito transmissor. Essa substância acumula-se no intestino do inseto, após ser ingerida com a água do criadouro, e, quando ativada pela luz, induz a produção de espécies reativas de oxigênio que danificam de forma fatal o tecido do tubo digestório. A forma de combate relatada tem como atividade letra A, morte do indivíduo, letra B, redução da eclosão dos ovos, letra C, comprometimento da metamorfose, letra D, impedimento do desenvolvimento da larva, letra E, repelência da forma transmissora da doença. Para mim, essa é uma questão do Enem que não tá muito legal, porque aqui poderia ter, eu acho que pelo que o enunciado tá falando aqui, poderia ter mais de uma resposta correta. Como o enunciado ele enfatiza que o adulto ingere a água e isso causa lesões no tubo digestório do adulto, então eu diria que o que melhor responde essa pergunta é a letra A, porque se o adulto vai ter lesões fatais no tubo digestório ao beber água, então ele morre. E matando o adulto, a gente está combatendo a doença. Mas pensa comigo. A larva também vai estar se desenvolvendo na água. O ovo também vai estar se desenvolvendo na água. E se essa água está com uma substância que libera espécies reativas de oxigênio e, portanto, causa danos nos tecidos, isso também não vai comprometer o desenvolvimento da larva e a eclosão do ovo? Eu diria que sim, né? É o que parece, pelo menos. Porque afinal tá todo mundo ali na água. Mas já que o enunciado foca, dá uma ênfase na parte do tubo digestório do adulto, eu acabo escolhendo aqui a letra A como resposta desse exercício. Mas entra aí
para listas de exercícios do Enem que não foi muito feliz na sua proposta, né? Mas provavelmente a questão é a letra A mesmo, e não acho que seria uma questão anulada, porque é a que melhor dialoga com a interpretação do texto. Vamos agora para a questão 114. Com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para a construção, com resistência mecânica e a degradação, foram analisadas as estruturas anatômicas de 5 espécies conforme o quadro. A espécie 1, 2, 3, 4, 5, os diversos tecidos analisados, e a legenda que diz que o menos significa ausente, mais presente em pequena quantidade, mais presente em média quantidade e mais presente em grande quantidade. Qual espécie corresponde ao objetivo proposto, ou seja, uma madeira de boa qualidade para construção? Na minha opinião, esse é um exercício bem específico, difícil, porque ele exige um conhecimento que, como eu disse, é muito específico, que é madeira é feita a partir do xilema, isso a gente sabe, mas uma madeira de qualidade vem da região mais do interior do xilema, porque é um xilema mais antigo, portanto mais lignificado, com mais células mortas e assim mais resistente. O interior do xilema, a parte mais antiga do xilema, se chama cerne. E assim, aquela planta que tiver um cerne maior é a que tem a madeira de melhor qualidade. Assim, a letra A responde corretamente esse exercício. Mas percebam, um conhecimento praticamente técnico, né? Que não é algo muito comentado a nível de ensino médio e de pré-vestibular. Então, eu considero essa questão difícil aí do Enem. Agora vamos para a questão 115, que é mais uma questão de botânica nessa prova do Enem. Então, a gente percebe que é bastante botânica, né? Então, olha, no outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve ser o pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como de caroteno, de coloração amarelo alaranjado, vou destacar aqui porque essa informação é importante pra gente, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar as tonalidades das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho e alaranjado. Aí a pergunta: em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Então, o enunciado diz pra gente que o caroteno ele tem coloração amarelo alaranjado. Ele tem coloração amarelo alaranjado. Então, se essas são as cores que são refletidas pelo caroteno, quais são as cores que são absorvidas? O enunciado diz pra gente que são as cores complementares. Quais são as cores complementares de laranja e amarelo? Olha aqui, ó. É violeta e azul. Então, o complementar está sempre do lado oposto, né? Nesse círculo de cores complementares. Portanto, em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Letra A, entre o violeta e o azul, o que é complementar a laranja e amarelo. Uma questão que é basicamente interpretação de texto. A questão 118, nós temos um textinho que vai falar pra gente sobre metabolismo e combustível. E aqui, até indo direto para a pergunta, até seria possível chegar na resposta, mas vamos ler juntos esse texto. Organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa, ou a partir de compostos inorgânicos, é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico.
Ainda, outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres, com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, subprodutos, que podem funcionar como combustíveis ambientais. O processo metabólico associado à expressão de combustíveis ambientais é a... Então vamos lá. Quando a gente fala de combustível ambiental, que vem aí do metabolismo de micro-organismos, a gente está falando do etanol, né? Então se a gente se lembrar, C6H12O6, a glicose, ela pode ser quebrada em 2 moléculas de etanol mais 2 moléculas de CO2. Olha aqui o etanol. Esse processo é o que nós chamamos de fermentação alcoólica. Portanto, letra B, fermentação. Responde essa pergunta. Uma pergunta bem basiquinha aí de bioquímica, de combustível, fermentação, um assunto que é bem clássico, né, dos vestibulares. Agora vamos para a questão 120, que traz um textinho necessário para a gente entender do que se trata a pergunta. Então vamos lá. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração do município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas em... Então vamos lá, gente. O que acontece? Aqui a gente tem um processo de biomagnificação, ou seja, compostos tóxicos que não são biodegradáveis vão se acumular nos organismos conforme eles forem entrando em contato e consumindo esses compostos tóxicos. E ele vai se acumulando cada vez mais quando a gente sobe a teia trófica. Então, quanto mais alto o nível trófico, mais se acumula aquele composto tóxico. Então, vamos montar aqui a nossa teia. O que a gente tem? A gente tem o fitoplâncton. A gente tem as algas macroscópicas, que são ambos produtores, né? Eles são na base. Eles serão comidinha de quem? O fitoplâncton vai ser comidinha, principalmente de esponja aqui no caso, né? Esponja. E as algas macroscópicas vão ser, ó, dos peixes herbívoros. E aí o que acontece? Aqui, o que a gente pode falar? Que o golfinho é carnívoro, então ele com certeza come o peixe aqui. Talvez ele coma a esponja? Não sei. Mas perceba, né? A esponja é um consumidor primário, o peixe herbívoro é um consumidor primário, e o golfinho, mesmo que talvez ele não coma a esponja, né? O golfinho ele é um consumidor secundário porque ele com certeza come peixes. Portanto, o maior nível trófico é o do golfinho. Portanto, é no golfinho que a gente vai encontrar o maior acúmulo de compostos tóxicos aí, dos rejeitos da mineração que foram despejados com o rompimento da barragem lá de Mariana. Então, a letra B é a que responde essa pergunta. Uma pergunta bem simples aí de biomagnificação, ecologia, aparecendo no Enem 2021. Agora vamos para a questão 123. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades como o albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Então, olha, se a gente precisa separar os animais de forma adequada, ou seja, separar os animais de acordo com o perfil genético, se a gente percebe que tem muita gente com gene para albinismo ou defeitos cardíacos, vamos separar esses búfalos para que não se junte os alelos recessivos na prole e, portanto, não apareça uma prole com problemas aí, com enfermidades. Então, para isso, eu preciso conhecer o perfil genético dos búfalos para poder separar eles apropriadamente.
E como que eu conheço o perfil genético de um determinado indivíduo? Mapeando seus genes, promovendo um mapeamento genético. Transgenia não vai resolver. Terapia gênica também não tem nada a ver com separar. Você poderia fazer uma terapia gênica para curar os problemas aí do búfalo, mas o que a Anunciata está falando é separar os animais de forma adequada. Então, terapia gênica não tem nada a ver com você saber que bicho que tem que doença ou não. Vacina de DNA, gente, vacina é prevenção de doença. E essas aqui são doenças que não são transmissíveis, são doenças congênitas, então não tem nada a ver com vacina. Clonagem terapêutica também, viagem do Enem. Então, portanto, a letra E é a única que responde corretamente e muito bem essa questão bem bacana aí de engenharia genética, de biotecnologia que apareceu no Enem. Questão 125 pergunta pra gente qual região específica do sistema nervoso coordena essa resposta. Mas que resposta? Então vamos procurar essa resposta no texto. Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar. Reflexo patelar, o que é um reflexo? É um movimento involuntário, rápido, que seu corpo realiza em resposta a um estímulo muito intenso que pode significar um perigo. O reflexo patelar envolve um neurônio sensitivo que pega o estiramento ali do músculo com a marretada na patela, né? Um neurônio sensitivo que carrega essa informação até a medula, onde ele vai se comunicar com o neurônio motor ou com um interneurônio que daí se comunica com o neurônio motor, que vai chegar lá no músculo e contrair o músculo, fazendo com que a perna se mova, que a perna chute, para dessa forma se livrar ali, né, reagir àquele estímulo intenso que foi a marteladinha na patela. Ou seja, qual que é o centro nervoso que promoveu o processamento da resposta, né, o encontro entre a informação do nervo sensorial com o nervo motor? A medula. Então, falou de arco reflexo. Reflexo patelar é medula que está envolvida. Questão aí bem de fundamentos da parte de sistema nervoso, né? Meio difícil aparecer sistema nervoso no vestibular, mas bacana que tenha aparecido numa questão que eu considero fácil também. A questão 130 traz pra gente mais uma perguntinha de genética. Então, a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes em um gene de um fungo, constituída de 7 códons, está escrita a seguir. Pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Sabe-se que os códons UAG e UAA são terminais, ou seja, indicam a interrupção da tradução. Qual mutação produzirá a menor proteína? Então vamos lá. Aqui ele já deu pra gente os códons bonitinhos, já separou pra gente os códons, né? Tá até fácil isso daqui. E ele dá a informação que o AG e o AA são stop códons. Então vamos lá. Deleção de G no códon 3. Então se a gente deleta o G do códon 3, a gente altera o frame de leitura a partir daqui. A gente vai mudar os códons. Então os novos códons serão o UC, que não é nem o AG, nem o UA, AAU, o GUA, GUU e esse AG que fica sobrando aqui não forma códon, não vai virar aminoácido. Portanto, quantos aminoácidos vai ter nessa futura proteína aqui, né, nesse peptídeo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aminoácidos. Mas percebam que se não tivesse acontecido essa deleção, a gente ainda teria 6 aminoácidos, afinal o sétimo códon é um stop códon. Então a gente só teria 6 aminoácidos. Então o tamanho não foi alterado. Letra B. Substituição de C por U no códon 4. Então olha, códon 4, eu venho aqui e tiro esse C e coloco um G, coloco um U. Coloco um U, C por U no códon 4. Então C substitui por 1. Fica como UAA. UAA é um stop códon. Então isso daqui tudo não vai ser lido para aqui no stop códon a tradução. Então a gente vai ter 1, 2, 3 trincas que vão ser lidas e traduzidas em aminoácidos. Então uma proteína aqui, né, um peptídeo de 3 aminoácidos bem pequenininho. Continuando, vamos apagar os nossos rabiscos para a próxima alternativa. Então, continuando aqui, ó.
Letra C, substituição de G por C no códon 6. Então, no códon 6, se eu substituo o G por C, G por C, fica o ACU, que não é um stop códon. Então, isso aqui continua virando um aminoácido, só que talvez seja um aminoácido diferente, teria que vir na tabela de códon, se não é redundante, né? E aí, no fim, a gente continua tendo um peptídeo com 6 aminoácidos, então não mudou o tamanho. Letra D. Substituição de A por G no códon 7. No códon 7, se eu substituo o A por G, gente, isso aqui não é mais um stop códon, então vai ser adicionado um 7º aminoácido. Então, na verdade, a sequência ficou maior. E aí, na letra E, deleção dos 2 primeiros nucleotídeos no códon 5. Então, vamos lá. Vou fazer a deleção dos 2 primeiros no códon 5. Se eu deleto os 2 primeiros no códon 5, eu mudo o nosso frame de leitura. Então, fica o AG e o UA e o G sozinho. Só que, ó, o AG é um stop códon, então vai parar de traduzir aqui. Então, como que ficaria? A gente teria 1, 2, 3, 4 aminoácidos sendo adicionados naquela proteína, naquele peptídeo. É menor do que o inicial, mas a gente ainda tem que 4 é maior que 3, portanto a letra B é a que produz a menor proteína e responde corretamente esse exercício. Um exercício tranquilo, só tem que prestar atenção para não se confundir, mas um exercício tranquilo que traz todas as informações bem mastigadinhas e bem legal aí para testar tradução. E chegamos na questão 132. Ai, gente, essa questão é uma questão muito infeliz do Enem desse ano. Porque pra mim, não tem resposta correta essa questão aqui. Não tem. Né? Ninguém me convenceu do contrário até agora, de que tem uma resposta correta desse exercício. E é um exercício que é muito infeliz também no assunto que ele aborda. Ele traz fisiologia fetal, que é uma coisa, assim, extremamente específica, coisa de graduação de cursos da área da saúde. Então, infeliz é o termo que eu tô usando pra me referir a essa pergunta. Então, pra mim, não tem resposta correta. Eu vou tentar resolver essa questão da forma que eu acho que é melhor aqui, né? Não sei se eu estou acertando a resposta desse gabarito. Não sei se o gabarito vai bater com o que eu tô falando. Também não acho que a questão vai ser anulada, porque é muito difícil de nem anular uma questão, né? Mas espero que anulem, porque essa questão aqui realmente não ficou legal. Mas vamos aqui discutir e eu vou explicar pra vocês a circulação fetal, que é um conteúdo a mais, assim, né? Pra pelo menos tentar sanar algumas dúvidas que possam e com certeza ficaram após se deparar com esse exercício. Então, olha. Durante o desenvolvimento embrionário humano, ocorre uma comunicação entre os átrios direito e esquerdo através do forame oval ou forame de Botal. Essa comunicação não causa prejuízos à circulação do bebê em formação, exceto se ela perdurar após o nascimento. Os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal se assemelha à vamos lá, letra A, aves. Porque a pequena circulação e a grande circulação estão presentes, mas isso não é justificativa de nada. Por quê? Porque pequena e grande circulação, qualquer vertebrado que tenha circulação dupla tem. O anfíbio tem, o réptil tem. Então, o que tem a ver? Não tem nada a ver. Isso aqui não justifica nada. Não é isso. Isso aqui, as aves não se assemelham à circulação do embrião por conta disso. Inclusive, a circulação das aves é igual à do adulto, né? Dupla, completa, enfim. Opa. Então, não. B. Répteis, porque a mistura de sangue é minimizada por um metabolismo lento. Olha, dentre as alternativas que eu fiquei em dúvida se seria a resposta, essa foi uma delas. Porque, conceitualmente, isso é uma característica dos répteis mesmo e estaria certo. Só que o embrião não tem metabolismo lento. É por isso que eu vou eliminar essa questão aqui, mas... E elimino meio insegura, porque é isso. Pra mim não tem resposta certa esse exercício. E essa era uma das poucas que não trazia erro conceitual dentro da relação ali, né? De réptil com a justificativa. Só que metabolismo lento no embrião não faz o menor sentido, porque o embrião é um organismo em formação, tá fazendo um monte de mitose, desenvolvendo coisas. O metabolismo não é lento, né? Tem um alto gasto de energia. Então eu não vou ficar com a letra B, vou eliminar essa letra B por conta desse metabolismo lento.
Letra C, crocodilianos, porque a separação dos ventrículos impede a mistura sanguínea. Ó, esse impede tá errado, isso aqui é pegadinha. Gente, os crocodilianos, eles têm 4 cavidades coronárias e existe uma comunicação entre o lado direito e esquerdo, né, entre o sangue venoso e o sangue arterial, que é chamado de forame de Paniza. E nessa comunicação existe mistura de sangue. Portanto, não impede, a separação dos ventrículos não impedem a mistura sanguínea, porque tem um buraquinho lá que vai permitir a mistura. Então, assim, ele até lembra o buraquinho que tá falando aqui do furame de Botal, né, do embrião. É mais uma que poderia deixar a gente em dúvida, até traz relações aí que fazem sentido, mas conceitualmente a letra C está errada, porque os crocodilianos têm mistura de sangue venoso com arterial. Então, conceitualmente, a alternativa está errada. Letra D. Peixes, porque a circulação é simples. Eu não gosto disso, mas eu entendo porque que talvez essa seja a resposta desse exercício. Então, vamos deixar isso daqui num cantinho. Ó, simples, ocorrendo uma passagem única pelo coração. Eu entendo porque que eles estão falando isso, mas eu não concordo que seja simples, mas pode ser que seja D. E aí, anfíbios, porque pressões diferenciais isolam temporariamente o sangue venoso do arterial. É aquelas alternativas do Enem que são tão bizarras que eu não sei nem dizer não sei nem explicar por que tá errado, né? Tá errado, porque é bizarro isso, né? Eu até pensei nos anfíbios, cogitando assim, né, que no caso do embrião, o que vai oxigenar o sangue é a placenta. E nos anfíbios a gente tem a circulação cutânea. Eu imaginei que pudesse ter um paralelo aí, mas ele não tá falando pra gente de respiração cutânea. Então aí tá muito esquisita, muito doida. Não acho que seja a resposta. Agora vamos entender a circulação fetal. Ó, vou ampliar aqui essa figurinha pra gente enxergar melhor. Então o que acontece? O embrião tá lá dentro do útero materno. Consequentemente, ele não faz respiração pulmonar. Então, o sangue do embrião não vai ser oxigenado nos pulmões. O sangue do embrião vai ser oxigenado na placenta, aonde vai rolar trocas gasosas entre o sangue, entre os vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos do bebê com o da mãe. E aí, esses capilares todos vão convergindo, formando vênulas, até formar a veia umbilical, que traz esse sangue oxigenado para o embrião. Parte desse sangue vai parar lá na circulação hepática. E parte desse sangue vai cair aqui no ducto venoso, vir para a veia cava inferior e chegar no átrio direito do coração. Aí a gente percebe que de fato tem um buraco entre o átrio direito e o átrio esquerdo, né? O forame oval, ou forame de Botal, que ele chama, né? Opa. Deixa eu ver aqui. Botal, isso, que o enunciado chama. Mais comum a gente ouvir forame de Botal. Ai, socorro. Vai, pronto. Então a gente percebe que parte do sangue que chega é oxigenado, né? Porque ele veio lá do cordão umbilical, ó. Parte do sangue que chega no átrio direito vai extravasar para o átrio esquerdo. Mas parte do sangue vai cair aonde? No ventrículo direito. Do ventrículo direito, o que a gente sabe? Que no humano adulto, o ventrículo direito contrai e ejeta o sangue que vai lá para os pulmões. Só que os pulmões do bebê são cheios de líquidos, porque está lá dentro do útero. E os vasos sanguíneos pulmonares, eles estão muito comprimidos, então eles não conseguem receber um aporte muito grande de sangue. Cerca de 10% do sangue ejetado do ventrículo direito vai conseguir entrar na circulação pulmonar, muito pouco. E quando entrar lá não vai ser oxigenado, né? Vai ser só consumido oxigênio para nutrir ali o pulmão que está em desenvolvimento. Então, a maior parte desse sangue que é ejetado aqui, né, do átrio direito, a maior parte dele vai cair na artéria aorta através de uma comunicação entre a artéria pulmonar e a artéria aorta, que é chamado de ducto arterioso. Então percebam que o sangue que estava no ventrículo direito vai acabar caindo no mesmo lugar que o sangue do ventrículo esquerdo está sendo ejetado. Então, ó, o sangue chega no átrio direito, do átrio direito ele extravasa para o átrio esquerdo, aí do átrio esquerdo ele vai para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele sai para a artéria aorta. Da mesma forma que o sangue do ventrículo direito também vai acabar caindo na artéria aorta. Então,
Ao invés de a gente ter uma circulação em série, né, que primeiro acontece, o sangue passa por um lugar, vai cair no outro, e daí sair, não, todo mundo tá vindo em paralelo aqui, né? Todo mundo vai ser ejetado pro mesmo lugar. Então, tanto o sangue do lado direito quanto do lado esquerdo vai acabar caindo na aorta. Assemelha-se a uma circulação simples. Mas, não deixa de 10% do sangue aqui ter ido parar lá nos pulmões. E aí esse sangue, ó, volta pela veia pulmonar aqui, né, pro coração. Então não deixa de ter uma pequena circulação, mas é uma pequena circulação muito mínima, pouco desenvolvida, onde o sangue não é oxigenado. A maior parte do sangue fetal aqui vai estar indo pro corpo, independente de estar sendo ejetado do ventrículo direito ou do ventrículo esquerdo, vai estar caindo aqui na aorta, né? Então é isso, uma circulação aí bem confusa, bem diferente. Depois que o bebê nasce, esse ducto venoso aqui é interrompido, se fecha né, no fim do desenvolvimento fetal, se fecha essa comunicação entre os átrios e o ducto arterioso aqui vai fechar também, aí a gente para de ter comunicação entre a artéria pulmonar e a artéria aorta, né? Então, tudo isso daí se modifica, o que permite uma circulação dupla, eficiente e completa no bebezinho que acabou de nascer ali e depois no adulto. Mas a gente tem esses detalhes da circulação fetal, que é bem diferente. E que no fim a gente tem aí que todo o sangue que chega no coração, a maior parte do sangue que chega no coração já vai cair direto lá na aorta. E o sangue está sendo oxigenado na placenta e entra, né? O sangue oxigenado, ele chega no corpo do bebê e é misturado lá na veia porta hepática e cai lá na veia cava inferior e chega um sangue não tão rico em oxigênio assim, né? Não tão saturado de oxigênio assim lá no átrio direito, mas aí esse sangue vai circular pro resto do corpo do bebezinho ali, do feto. Então, um negócio bem complexo, também um tempo absurdo aqui para explicar isso. Eu espero que tenha feito sentido. Se não fez, comentem aí nos comentários, quem sabe a gente possa pensar numa videoaula explicando isso com mais detalhes. Mas é um assunto realmente avançado, né? E aí, fazendo essa comparação com os peixes, talvez seja a resposta, que é o que melhor responde. Mas ela não é exatamente simples, né? Ela é dupla, mas é que a parte da pequena circulação é muito reduzida. Mas, teoricamente, ela ainda é dupla. Então, enfim, é um exercício esquisito, como eu disse, infeliz do Enem. E agora a última questão da prova de biologia ali de ciências da natureza do Enem 2021 é a questão 135, que traz pra gente que o polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando respectivamente o peixe linguado no 2, um peixe-leão no 4 e uma serpente marinha no 6. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos originaram-se do mesmo ancestral que esses animais? Olha, não é por isso. Eles têm um ancestral em comum, obviamente, porque todos os animais apresentam um ancestral comum, mas não é por isso que eles têm as mesmas características, é porque ele imita essas características, né? Então, não. B. Passaram por mutações similares? Também não. Ele não tem as mesmas características, ele está mimetizando essas características, né? Ele não vai ter necessariamente o mesmo veneno ou o mesmo formato do corpo, ele imita essas características. Letra C. Observaram esses animais em seus nichos ecológicos? Assim, né? Também não é. Tem uma que responde melhor. Vamos deixar essa aqui, mas tem uma que responde melhor, vocês vão ver, ó. Resultaram de convergência adaptativa com essas espécies? Não é uma convergência adaptativa porque não são as mesmas estruturas adaptadas para as mesmas coisas, é uma mimetização. E letra E. Sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos perfeitos. Então, os polvos que se comportavam de uma forma que os fizessem parecer com outros animais, sobreviviam mais e tinham essas características passadas adiante. Percebam como a E, ela realmente
explica por que os povos fazem isso, né? Enquanto que a letra C, observar os animais nos seus nichos. Nicho ecológico é o papel que a espécie desempenha. O polvo não está imitando o que um linguado faz. O polvo não está imitando o que o peixe-leão e que a serpente marinha faz. Ele está imitando somente a forma deles, né? Então não tem a ver com copiar o nicho ecológico, tem a ver com copiar a forma, mimetismo. Letra E é a que melhor responde essa questãozinha aqui, tranquilinha de ecologia. E assim a gente encerra a parte de biologia bem extensa aí da prova do Enem. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixe nos comentários.